A paz do Senhor, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que os demais que são inscritos, as pessoas que estão inscritas neste canal que eu criei, a fim de postar, a palavra de Deus, ou seja, de ministrar sempre um conselho de Deus ao coração de todos aqueles que têm dedicado uma parte do seu tempo para ouvir, uma mensagem bíblica, uma mensagem que venha do Senhor. E lembrando que a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir tudo e reter apenas aquilo que for bom. Então, a você que ouve as ministrações que eu trago neste canal, procure ouvir tudo e retém aquilo que for bom para a sua vida. Retém aquilo que possa te ajudar, que possa te ensinar, ou seja, aquilo que possa te ajudar na sua caminhada com Cristo, viu? Porque não sou teólogo, não somos perfeitos, erramos nas palavras, às vezes no entendimento também. Por isso eu peço que Deus ele me dê condições de falar unicamente o que está escrito aqui em sua palavra, que eu possa ser capacitado, pelo Senhor a ler a palavra e conseguir trazer algo dessa palavra, absorver algo, que possa ir de encontro ao seu coração. Nós estamos vivendo em momentos difíceis, na nossa vida, e hoje no meu celular eu tenho uma Bíblia NVI instalada no meu celular. Eu tenho, minha esposa tem, todos os dias sempre chega um versículo, da palavra do Senhor para a gente. Eu gosto. Sempre que chega eu dou uma olhada e vejo o que o Senhor está dizendo através daquela palavra que veio no aplicativo. E vou te falar, e me surpreende porque Deus ele conhece a nossa necessidade. E às vezes quando vem um versículo, uma palavra dessa, às vezes até numa conversa com alguém, que alguém cita a Bíblia, às vezes aquela palavra vai de encontro ao nosso coração, Fala com a gente, ou seja, fala com o nosso íntimo, ou seja, conforta o nosso coração. E hoje veio uma palavra de um livro que eu gosto bastante, que é um livro com bastante palavras sábias demais, ou seja, o livro de Provérbios, do capítulo 3. A palavra que veio para mim foi essa daqui, capítulo 3, versículos 5 e o 6, que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Foi esses dois versículos que veio no meu celular. Mas eu quero voltar mais acima, O título da minha Bíblia diz assim, Conselhos da Sabedoria. É uma Bíblia NVI. Aí, então vem o conselho para os nossos corações dessa forma, Meu filho, presta atenção no que eu vou ler. Atenta e guarda o que for útil para você. Viu? Porque as palavras de Deus elas podem nos tornar sábios para a vida eterna. Ela pode nos moldar, ela pode nos mudar, ela pode transformar completamente a vida do mais vil miserável, do mais vil pecador. E ela pode anular, também aqueles pensamentos, aqueles projetos ruins que a gente tem, que está em contradição com ela. Também ela nos ajuda em tudo isso aí. Então a palavra de Deus é um auxílio, viu? Ou seja, é um aguilhão, como o apóstolo Paulo ouviu do Senhor Jesus. Jesus, quando apareceu ao apóstolo Paulo no caminho, quando ele estava indo para Damasco, perseguindo o povo, o Senhor apareceu a ele e disse a ele que dura coisa era resistir os aguilhões de Deus. Ou seja, os aguilhões são varas de ferrão.
Quem já trabalhou na roça, né, mexendo com gado, sabe para que serve uma vara de ferrão, ou seja, uma vara longa com uma ponta de ferro, né, que serve para conduzir o boi. E o boi, sempre que o boi quer fazer alguma coisa errada, que a pessoa faz uso daquilo ali, às vezes só de mostrar a vara com ferrão para ele, ele já se apruma, ele fica mansinho. Então, Jesus ele falou isso para Paulo. Então, a palavra de Deus ela trabalha na nossa vida como se fosse um aguilhão, como se fosse uma vara de ferrão. Ou seja, se nós estivermos indo numa direção e seja, aí o Senhor, claro, o Senhor ele nos ama. Então, o que acontece? Nós estivermos indo numa direção errada, a palavra de Deus ela vem na hora. Se a gente perseverar e continuar nesse erro, o que vai acontecer? Nós seremos feridos. É assim que acontece com quem resiste, ou seja, resiste à palavra de Deus. Conhece e resiste. Essa pessoa se fere. E aqui diz assim, ó, Salomão, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei. Olha só o início do versículo. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha que lindo. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e os dons. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só que coisa linda. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, olha só, não se apoie, né, em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Viu? Que palavra poderosa e maravilhosa, né? E aqui nós temos condições, né? Aqui nos ensina, aqui o escritor, ele inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos ensina exatamente as condições, né? As condições que precisamos ter, ou a posição que devemos tomar para que nós sejamos honrados, né? Para que sejamos tidos como pessoas de Deus realmente, né? Aqui diz tudo, meu filho, não se esqueça da minha lei. Ou seja, uma coisa que as pessoas fazem é isso. Jesus certa vez ele falou que o homem, Tiago falou que o homem que lê a palavra e não a pratica é como aquele que contempla o seu rosto no espelho, ao sair se esquece de como ele era, né? Você já observou isso? E quando você olha a sua aparência no espelho, que você sai, você volta, dá mais uma olhadinha, mas você sempre esquece de como era? Então, aqui o escritor está dizendo, ó, não se esqueça da minha lei. Nós não podemos, de maneira nenhuma, se esquecer das leis do Senhor, se esquecer dos conselhos do Senhor. Mas devemos o que que ele está dizendo? Ó, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha, guarde no coração os mandamentos. Qual é o coração que o Senhor ele se refere? Ou seja, aqui nós entendemos que o coração ele é o centro da nossa vontade. Nós entendemos que o coração do homem não é essa bomba injetora, mas é o centro da vontade do homem. Ou seja, a nossa vontade, olha, nós devemos, a nossa vontade, ela tem que ser segundo a palavra de Deus, né? Segundo a palavra de Deus. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Olha, tem muita gente, muitas pessoas. Hoje cada dia que passa, né, que aumenta o pecado, que multiplica o pecado, o erro humano, o erro das pessoas, mais jovem as pessoas vão perdendo a sua vida, né? Quantas pessoas jovens
perdeu a sua vida e a gente, eu já vi tantos comentários, eu mesmo já comentei muitas vezes, falei assim, poxa, mas fulano morreu tão novo, nossa, ciclano morreu tão jovem, né? Ah, tava tão novo, ah, o fulano morreu com 60 anos, tava tão novo, hein? Morreu cedo. Ou seja, nossa, aquele rapaz morreu, aquele rapaz tinha 16 anos, morreu de quê? De tiro? Tiro, faca. Ou seja, cada vez as pessoas têm perdido a sua vida mais jovem, mais novo. Por quê? Muitas vezes não quer saber, ou seja, não quer saber dos conselhos de Deus, né? Despreza os conselhos de Deus. Os conselhos do Senhor, eles nunca foram para o mal. Eles nunca foram conselhos para o mal. Eles nunca foram um conselho te induzindo a errar. Os conselhos do Senhor é sempre bom, é sempre a intenção de prolongar os seus dias, de que você tenha paz, de que você tenha boa reputação, né? Nós lemos aqui, entre as pessoas, tenha boa reputação por onde você anda. Então, às vezes, nós nos encontramos em dificuldade para obedecer, para observar e guardar os conselhos de Deus em nossos corações. Não é verdade? Ou seja, tem pessoas que viveu a sua vida inteira, né? Viveu a sua vida inteira, ou seja, na desobediência, conhecendo, né? Conhecendo o Evangelho. Conheço histórias de pastores que morreram. Eu e minha esposa presenciamos pessoas, pregador que estava vivendo na prática, né? Segundo relatos, né? Não vi, né? Segundo relatos, a pessoa estava em pecado e continuava assumindo uma posição na frente do púlpito. Ou seja, para você ser um canal de bênção, ser um ministro de Deus, hein? Porque nós devemos opinar por isso, nós devemos ser ministros de Deus. Então, para ser ministro de Deus, nós temos que ter uma vida santa, porque se nós não tivermos uma vida santa, uma vida diferenciada, uma vida contrária à vontade da nossa própria natureza, nós jamais vamos conseguir ser um ministro de Deus. Sabe por quê? Porque todos os profetas e os apóstolos anteriores a nós, tudo que eles falavam de acordo com a palavra de Deus. Eles falavam de acordo com o que estava escrito nas Escrituras. Ou seja, e enquanto eles falavam, eles procuravam viver. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é santo. Então, esses homens, eles falaram inspirado, diz a Bíblia, pelo Espírito de Deus. Eles recebiam a revelação da palavra através do Espírito Santo. Olha só, Espírito Santo. Então, se nós queremos ter a revelação da palavra de Deus, se nós precisamos ministrar a palavra de Deus com a direção do Espírito de Deus, nós devemos nos santificar. Sabe por quê? Porque enquanto mais nós nos santificamos, mais a presença do Espírito de Deus ela será na nossa vida. Entendeu? Então, nós vamos ter um entendimento da vontade de Deus e da palavra de Deus através do Espírito Santo, não tem outro caminho. Muitas pessoas têm se aventurado por aí e têm tentado falar de si mesmo, têm cursado, têm estudado, têm ido para a escola, têm se formado, têm procurado curso de teologia, faculdade de teologia, gastado dinheiro. Ou seja, o dom de Deus não se compra. O dom de Deus não se compra, né? Pedro ele falou que o Espírito de Deus é que nos ensinaria todas as coisas. Paulo ele ainda fala em Coríntios que é o Espírito de Deus é quem nos revela as coisas de Deus, porque ele é o único que conhece as coisas de Deus. Então entenda isso aí. Se você não tem uma vida santificada, se você não tem uma vida íntegra, se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, sabe o que acontece? O Espírito de Deus não vai estar contigo. Ou seja, se você tiver a oportunidade de falar algo da parte, ou seja, se você tiver algo para falar, você vai falar de maneira crua, natural. E só o homem espiritual é que pode discernir as coisas espiritualmente. Entendeu? O homem, a mulher. Então, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Então, a obediência ao Evangelho, a obediência aos mandamentos, aos preceitos bíblicos, ele vai acrescentar os seus dias. Né? Estava conversando com a minha irmã hoje,
exatamente acerca disso aí. Tem pessoas, eu acho incrível isso, uma coisa que a gente observa, né? Pessoas que servem a Deus, geralmente, elas envelhecem lúcidas. Eu estava vendo uma pessoa, uma senhora de 104 anos ministrando, ou seja, 104 anos ministrando a palavra de Deus na lucidez, exaltando e glorificando o nome do Senhor pelas grandezas que Deus fez na vida dela, ou seja, uma pessoa que viveu com o Senhor, ou seja, 104 anos de idade, lúcida. Enquanto aquela pessoa que às vezes que não serve a Deus, que não está servindo a Deus, ela chega numa certa idade, a 80 anos, 70 anos, 60 anos, ela já tá completamente, ou seja, na dependência de tudo, de todos. Então, obedeça o Evangelho, que os seus dias vão se prolongar aqui na terra. E diz assim, ó, e diz bem assim, ó, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Lhe darão prosperidade e paz. Eu quero falar também acerca da prosperidade. Ou seja, eu não entendo a prosperidade porque olhando para os apóstolos, nós não somos melhores do que eles. Olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como cada uma dessas pessoas viveram. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que essas pessoas elas não tinham conforto nenhum. Essas pessoas viviam perseguidas, viviam no sofrimento, tudo que elas tinham era dividido entre si. Ou seja, ninguém considerava seu propriamente o que possuía. Aí Paulo ele diz que aquele que semeou pouco não teve pouco, e aquele que semeou muito também não teve demais. Ou seja, porque havia uma igualdade. Ou seja, Deus ele supria a necessidade de todos aqueles que criam, de todos aqueles que se aproximavam. Né? Então a prosperidade hoje ela é entendida de maneira errada, gente. Ela é interpretada de maneira completamente antibíblica. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia os pastores, não faz barulho, Mel. Hoje em dia os pastores, eles ministram de maneira diferente. Eles ministram que se você, um dia eu ouvi isso no rádio, eu não sabia que eu ia ouvir isso nunca. Porque para mim as pessoas que têm a palavra de Deus, todos deveriam estar de acordo com a palavra de Deus. Então essa era a minha visão. Mas eu vi ele dizendo assim, que se você não tem um bom carro, você não está em dia com Deus. Se você não tem uma boa casa, você não está em dia com Deus. Então, se você tem uma vida, se você passa necessidade, você não tem uma vida íntima com Deus, você está em falta com Deus. Ou seja, aí eles alegam que é acerca do dízimo, que você não traz o dízimo, as ofertas, está roubando a Deus. Mas engraçado que é o seguinte, que eles enricam, não trabalham, não faz nada e só enricam, anda de carros novos, carros bons. Então, prosperidade não é isso. Prosperidade, o sentido real da palavra prosperidade, é todos os dias o Senhor dar a você aquilo que lhe é necessário. Ou seja, é o Senhor nunca deixar faltar. Viu? É o Senhor sempre suprir a sua necessidade na medida que você precisa. Né? Certo salmista falou, Senhor, não me dê nem a riqueza para que eu estando rico demais venha esquecer-me de ti, e não me dê a pobreza para que eu estando pobre demais venha, ou seja, necessite roubar, mas me dê o pão que me é necessário. Então essa é a vida do homem de Deus. O homem de Deus ele tem que ter essa visão. Ele tem que entender que a prosperidade, que ser próspero, é todo dia ter a sua necessidade suprida. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo o seguinte, que muitos, na intenção de ficar ricos, né, aplicaram-se à busca de riqueza, ou seja, se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Olha para você ver. Né? Eu não sou ignorante acerca disso, porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência que quando você aplica a sua vida à busca de algo que não é Deus, ou seja, a nossa vida ela tem que ser inteiramente dedicada a Deus. Não é 90% não, é 100%.
Nós devemos dedicar a nossa vida 100% a Deus. Nós devemos ter uma comunhão com Deus em todo o tempo. Né? Tem pregadores que dizem assim, ó, separa um tempo para você buscar a Deus e um tempo para você fazer o seu serviço. Não, enquanto você trabalha, você está glorificando o nome do Senhor. Enquanto você faz as coisas, você está glorificando. Então tudo tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Então, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Ele nos faz prosperar, sabe? Porque em meio a qualquer problema, qualquer dificuldade, né? O Senhor, Ele vai sempre, por exemplo, às vezes a gente pode contemplar, ver pessoas à nossa volta passando dificuldades, passando falta, necessidade, né? E enquanto muitos não têm demais, mas Deus sempre está suprindo as suas necessidades. Sabe por quê? Fidelidade, obediência ao Evangelho. Tá? Deus não se compra, não é dízimo não, tá? E nem oferta não. É fidelidade, obediência aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Isso aí faz com que o Senhor todos os dias veja a sua necessidade e supra. A Bíblia diz, Jesus Cristo, ele falou que Deus, ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós peçamos. Antes que você peça o que você está precisando, Deus, ele já conhece, ele já sabe. Agora, se você é fiel a Ele, se você honra Ele, Ele vai sempre suprir as suas necessidades. Viu? Então, e ele diz assim, ó, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Ele darão prosperidade e paz. Né? Você terá prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Olha só, que o amor e a fidelidade, tá vendo? Aqui o experiente homem de Deus está dizendo o seguinte, que a fidelidade, o amor e a fidelidade, elas têm que ser atadas, elas têm que ser atadas, presas, amarradas em nosso coração. Prenda a fidelidade e o amor em seu coração, ou seja, que as suas obras, que as suas atitudes, ou seja, que o seu querer, que o seu desejo e a sua vontade sejam sempre de ser fiel a Deus e de amar a Deus acima de tudo. Então ata isso ao seu coração, prenda-os ao seu coração, prenda-os aos seus entendimentos. Por onde você for, tenha isso em seu coração, viu? Ata a fidelidade ao seu coração. Prenda, usa a fidelidade e o amor por Deus e pelo seu próximo como um colar. Tá aqui, ó. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Essa é a beleza de uma pessoa que serve a Deus, tá? O enfeite de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, é isso aqui, ó. Amor a Deus, fidelidade, honra, respeito, viu? Escreva-os na tábua do teu coração. Escreva, peça para que Deus possa gravar, né, esses quesitos em seu coração. Peça para que Deus possa cravar na tua alma, entendeu? Nos seus pensamentos, a palavra dele, a fidelidade e o amor. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Sabe quando você estiver em dificuldade, em necessidade, em problemas? Então Deus, ele está dizendo aqui, ó, se você guardar estes conselhos e procurar sempre ser fiel, honrando a Deus com a sua vida, honrando a Deus na obediência à sua palavra, nas suas obras, nas suas atitudes, ele diz assim, ó, que você terá o favor dele e também dos homens. Por quê? Porque Deus vai mover pessoas. É isso que o Senhor está prometendo. Olha, o Senhor está prometendo que você terá o favor dele
né? Ou seja, você vai ter o auxílio dele na hora em que você precisar. E ele ainda promete, ainda acrescenta que você ainda terá o favor dos homens. Dos homens. Ou seja, aquele que tiver condição de te favorecer em algo, ele vai te favorecer. Sabe por quê? Porque isto aqui eu entendo como uma promessa. Eu entendo como uma promessa que nos é dada pela nossa obediência. Então, a partir do momento que você se dedica, que você se decide, né? Que você resolve obedecer o Evangelho, ser fiel ao Evangelho, ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, você vai ter o favor das pessoas. Muitas e muitas pessoas dos patriarcas do Antigo Testamento, muitas pessoas do Novo Testamento foram favorecidas. Jesus, quantas vezes foi favorecido pelos homens? Ou seja, por quê? Porque é Deus que está te dando uma promessa. Deus ele vai se encarregar de usar pessoas para estar contigo, de usar pessoas para te favorecer. Viu? Não olhe para o mal, olhe para a Bíblia, porque o Senhor será com você sempre. Observe o Evangelho. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, bom nome. Hoje, infelizmente, eu derramo lágrimas, eu choro, eu me entristeço muito, porque, infelizmente, né, a reputação do povo, né, que se intitula cristão não é boa. O nome dos líderes atuais não é bom. O escárnio está por aí espalhado. Sabe por quê? Porque são pessoas ou seja, que ao invés de por exemplo, de ter uma vida íntegra, de acordo com o Evangelho e ser taxado como realmente homem de Deus, ou seja, para eles tanto faz. Para eles tanto faz. Estão em busca do dinheiro. Estão em busca de fama. São cantores gospels. São cantores, são cantoras. Que dá até nojo. Né? O meio gospel dá nojo. Dá nojo. Embrulha o estômago. Quando tem certas coisas que nós vimos na internet, que embrulha, dá vontade de vomitar, dá ânsia de vômito. Sabe por quê? Porque é podre. É pessoas que estão em adultério lá na frente dizendo que tem um ministério e Deus é com ele. É pessoas escarnecendo o nome do Senhor de todas as formas e dizendo que Deus está com ele. É pessoas escarnecendo o nome do Senhor e profetizando. É pessoas trazendo escândalos, se envolvendo com políticos corruptos, com ladrões. Né? Sentando na mesa dos ladrões, sentando na mesa de Satanás, mantendo comunhão com o templo das trevas. Ou seja, não estão preocupados, ou seja, as pessoas acham, eles acham que o dizer é tudo. Não. É a obediência que vai provar quem você é. É o seu procedimento, ou seja, tem cantoras, se envolveu com homens prostitutos. O divórcio, a separação para eles, hoje eles são artistas. São artistas. Então, até os louvores e os hinos que você escuta, você tem que ouvir, você tem que ver se esse hino tem apoio, tem base bíblica. Tudo você tem que julgar à luz do Evangelho. Tudo. Você precisa fazer isso, sabe por quê? Porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Sabe por quê? Porque você vê, a Bíblia diz assim aqui, o salmista falou assim, você vê um ladrão e te assentas com ele. Salmo de número 1 fala, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, pessoas ímpias, perversas, usadas pelo diabo, sabe? Ou seja, são gravadoras, são pessoas que têm sido levadas, sabe, para as trevas e estão ali, mas não são instrumentos de Deus. Estão escarnecendo. Para nós que somos
anônimos, né? Vamos dizer assim, que estamos por aí, ou seja, somos pequenos, né? Não somos tão conhecidos, não somos conhecidos mundialmente, né? Porque a responsabilidade de um ministro, de uma pessoa que é conhecida mundialmente, promover um escândalo, igual alguns aí que já estão nas drogas, alguns adulterou, engravidou, engravidou pessoas, ou seja, próximas, sendo casado, né? Pessoas que estão caídas, pessoas que se prostituíram, ou seja, é crimes, é homicídio, ou seja, são coisas terríveis, ou seja, as pessoas não estão preocupadas com a reputação, nem delas e nem com o zelo da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem ele tem que ser zeloso e de boas obras, ou seja, nós temos que ter boas obras, nós temos que ter boas atitudes, ou seja, o apóstolo Paulo ele ensinando certa vez assim, ó, ele falou assim, se você comer carne e o teu irmão se escandalizar, então não coma mais carne, por causa de quê? Por causa da consciência fraca dele. Então, ou seja, a atitude desses pastores gigantes que estão aí, vamos dizer assim, dos gigantes, que estão por aí espalhadas, ele está trazendo, está promovendo escândalo, ou seja, está levando os que têm a mente fraca, ou seja, os que não são espirituais, a escarnecer. E ainda querem pregar o Evangelho. Mas essa palavra, a palavra é para você, viu? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É o que está acontecendo, gente. Então, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, de tudo que nós fizermos deve estar baseado na palavra de Deus. Isso demonstra confiança. Ou seja, eu estou tomando uma atitude de acordo com a palavra de Deus, porque a minha confiança é o Senhor. Então, não podemos tomar nenhuma decisão que esteja contrária à palavra de Deus. E devemos reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Para quê? E Ele endireitará as nossas veredas. O único que pode consertar, o único que pode mudar a situação no meio gospel, a situação no meio evangélico, a situação na vida de muitos pastores, de muitos obreiros, né? Pessoas que se intitulam, né? Obreiros que têm título, ou seja, tem o título, mas não tem o chamado. Ou seja, somente a obediência, a confiança completa, total na palavra de Deus é que pode mudar o caráter, é que pode corrigir os caminhos tortos na vida dessas pessoas. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, rapaz, eu era terrível, mas eu estou mudado. Sabe por quê que ele mudou? Porque ele observou